Nessa edição, vamos tratar também da tempestade de segunda-feira nos mercados ao redor do planeta. Já começou a terça-feira, está um pouquinho melhor. E da nutrida agenda do Legislativo brasileiro, que volta a trabalhar em poucos dias. Primeiro, meu boa noite aos participantes da nossa roda nesse momento, começando pelo Daniel Hittner, lá em Brasília. Boa noite, Daniel. Comigo aqui em São Paulo, Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Eu, Caio Junqueira, na bancada à minha esquerda. Lula está no Chile, se encontrou hoje com o presidente Gabriel Boric numa agenda toda voltada para acordos bilaterais, Chile-Brasil. Lá, falou sobre as eleições da Venezuela, pedindo respeito pela soberania popular do país. Reportagem da nossa enviada especial ao Chile, Carol Rosito. Ao lado do presidente do Chile, Lula deu mais uma declaração evitando criticar o governo de Maduro pela reeleição contestada por dezenas de países. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Lula veio ao Chile assinar atos bilaterais. Apesar de ele e Boric serem presidentes de esquerda, os dois adotam posturas diferentes em relação às eleições na Venezuela. O presidente chileno, que nesta segunda-feira preferiu não falar sobre o assunto, foi um dos primeiros líderes a contestar a vitória de Maduro, exigindo a verificação dos resultados. Em resposta, o governo venezuelano expulsou os diplomatas do Chile. Líderes políticos da América Latina e Europa enviaram uma carta a Lula. O documento, assinado por 30 chefes de Estado ou de governo, pede que o presidente brasileiro faça valer a democracia e a liberdade na Venezuela. A carta diz ainda que Nicolás Maduro sequestrou a soberania popular com os poderes estatais sob seu controle e realizou uma violação sistemática dos direitos humanos dos venezuelanos. A CNN apurou que a carta não deve ter impacto na posição do presidente. Para a diplomacia brasileira, Lula tem conseguido manter a comunicação com a Venezuela sem reconhecer formalmente a eleição. Posicionamento que, segundo o Palácio do Planalto, foi elogiado nesta segunda-feira pelo presidente francês Emmanuel Macron. Em um telefonema a Lula, Macron destacou o estímulo do país ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana. Cada país tem os seus interesses, cada país tem as suas nuances políticas. A gente não pode querer, sabe, que todo mundo fala a mesma coisa, que pensa a mesma coisa. Nós não somos iguais. Nesta segunda-feira, a oposição na Venezuela divulgou um comunicado proclamando Edmundo González como presidente eleito. A decisão tem como base um conjunto de cerca de 80% de todas as atas eleitorais, com o registro dos votos por sessões, reunidas e divulgadas pela oposição num site em que somam 67% dos votos para González e 30% de Maduro. Oficialmente, as autoridades eleitorais venezuelanas, que são ligadas a Maduro, ainda não divulgaram a totalidade destes documentos. Daniel Hittner, qual é o plano? William, nem o Brasil tem um plano claro, mas eu diria que nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Argentina têm um plano claro para tirar Maduro do poder. O Brasil joga com uma paciência estratégica, ninguém tem a resposta. O que o Brasil acha só, aí eu estou me referindo obviamente ao governo brasileiro, Palácio do Planalto, Itamaraty, a diplomacia profissional, os conselheiros presidenciais, é que com Rússia, China, Irã, parte da comunidade internacional, os suspeitos de sempre, apoiando Maduro e Maduro detendo todas as esferas de poder na Venezuela, não é possível tirá-lo pura e simplesmente. Portanto, ele não sairá por mera pressão dos Estados Unidos, da Europa, da Espanha, da Argentina, de quem quer que seja. E será preciso, em algum momento, negociar, seja uma eventual saída de Maduro, seja menos repressão e menos endurecimento do regime. Do jeito que eu fiz a pergunta para você, Daniel, de fato, a sua resposta é direta e conclusiva. Ninguém sabe como tirar a ditadura de lá. Agora, vou fechar um pouquinho a pergunta, passar para o Caio. Tá, então qual é o plano para lidar com Maduro?
William, o que Já eles que, têm na prática... assumindo, imagino que você também tenha isso na cabeça. Sim. Ninguém tem uma fórmula ali como é que tira esses caras de lá. Exatamente. O que foi nas últimas 48 horas, de sábado para cá, sábado de manhã já tinha essa ideia, era apresentar um cardápio de possíveis caminhos a ser apresentados aos presidentes do que você chamou ali desse eixo de países de esquerda, Brasil, Colômbia e México. Apresenta um cardápio de caminhos possíveis para esses presidentes decidirem ou não quais desses caminhos seguir. O que tem ali, por exemplo? Quer dizer, o cardápio até agora ainda não foi apresentado. Ainda não foi colocado em prática. O cardápio já foi colocado em prática. Por exemplo, uma conferência Lula, Gustavo Petro, López Obrador, né, os presidentes, com o Maduro e depois com a oposição, seja com a Maria Corina, seja com o Edmundo Gonzalez. Exemplo 1. Exemplo 2, que também está no cardápio. A ida dos chanceleres desses 3 países até Caracas para se encontrar tanto com o governo, tanto com o Maduro, quanto com a oposição. Né? Isso também está nesse cardápio. Ainda não foi executado. A leitura é de que o que aconteceu agora, a leitura do Palácio do Planalto, a leitura do Itamaraty, que a gente pôde captar a partir das nossas conversas, das minhas conversas, hoje pelo menos, foi a de que o comunicado do Gonzalez atrapalhou isso. Que o cenário desse cardápio, há 24 horas, ontem à noite, que eu também estava conversando com a diplomacia brasileira, era evoluir para um caminho de interlocução e de negociação e de conversa, pelo menos. E que o comunicado do Gonzalez acabou pondo isso por terra e atrapalhando esse processo que estava em curso. Ou seja, se já estava numa estaca zero, talvez tenha voltado para uma estaca de -1, -2, porque eles avaliam, né, que o comunicado atrapalhou. Lorival, nossos repórteres políticos não detectaram um plano, talvez a hipótese de um cardápio, mas Maduro tem um plano. Logo depois dessa declaração do candidato da oposição, o Ministério Público, estou lendo aqui, pessoal, tirando do espanhol, acabou de publicar o seguinte: comunicado do Ministério Público da República Bolivariana da Venezuela, abriu investigação penal contra Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Isso significa o seguinte, significa que o regime está preparando a prisão deles. E é só mais uma formalização, né? Porque o Maduro já tinha dito isso, né? Que eles precisam ser presos. Na noite da apuração, eles disseram que houve um ataque terrorista contra o sistema online do Conselho Nacional Eleitoral, que eles já sabiam quem era o mandante. O Maduro falando no dia do discurso da vitória dele, né? E que aí fez uma referência à demônia, né? Assim, uma mulher, né? Que é a Maria Corina Machado, e que eles iam sofrer as penas da lei, está ampliando os presídios. Então, eu queria perguntar isso assim, para o Caio e o Daniel, né? O governo brasileiro não acha que todas essas ameaças de prender, de punir e todas essas prisões atrapalham o plano do governo de pacificação da Venezuela? É só a oposição que está atrapalhando o plano do governo? Qual é a visão do governo, Daniel? William, obviamente eu não respondo pelo governo brasileiro. Não, isso está claro. O governo brasileiro está. Está claro. Só para deixar. Agora... Daniel, perdoe. É como como tem bula de remédio, um esclarecimento aqui. Você está reproduzindo o que você ouve de fontes do governo. Só para deixar bem claro. E trago também uma análise e uma leitura a partir desses elementos que estão me dando. Agora, o que eu vejo é o seguinte, William, me faz lembrar, e sem nenhum pedantismo, aquelas leituras de Max Weber. Você tem a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção demonstra que ojeriza de um regime que frauda eleições, que prende seus opositores, que está transformando esse país num caos. A ética da responsabilidade talvez obrigue os formuladores de política externa e os diplomatas profissionais a almejarem chegar em algum ponto prático, porque simplesmente ter uma postura de que é uma ditadura, vociferar nisso nas redes sociais, colher aplausos e dizer Edmundo Gonzalez ganhou, talvez não vá significar nada. Porque é preciso a gente lembrar que em 2018
aconteceu mais ou menos parecido. A oposição real não participou do processo eleitoral, poderia ter ganhado, não participou, o chavismo ficou mais 6 anos no poder, o Brasil chegou a assinar, chegou a chamar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, chegou a ter um governo nos Estados Unidos que falava em intervenção militar, e isso não resultou em absolutamente nada. O que a gente vai criar? A gente vai criar um Guaidó 2.0? É esse o plano? É isso que o governo brasileiro está dizendo? Não, isso já é uma provocação minha a partir dos fatos que foram colocados. Você mencionou, eu fiquei muito intrigado com a sua expressão, Caio, quando você diz, no momento há conversas progredindo, no sentido de apresentar aos 3 presidentes de países latino-americanos considerados ou que se intitulam de esquerda, Colômbia, México e o Brasil, apresentar um cardápio. Um cardápio supõe linhas de ação, possibilidades de ação. Existe alguma, digamos, algum indício do que seriam essas linhas de ação? Ou isso está no plano esotérico? Vamos ter um cardápio, o que a gente vai fazer? Não, William, conversar com os dois lados. Nas conversas que eu capto sempre isso. Seja uma conversa direta dos 3 presidentes com o Maduro e com o Edmundo, por telefone, seja uma ida a Caracas pelas chancelarias desses 3 países para, pessoalmente, conversar com o Maduro e com a oposição. O que eu noto é isso. Né? Imagino que tem outras questões. O que eu consegui levantar desse cardápio são esses 2 elementos, mas imagino que tenham outros elementos também. Mas sempre nessa linha de tentar, de alguma maneira, evoluir, por exemplo, para um aceite do Maduro, de que haja uma contagem, de que haja uma verificação por observadores internacionais, uma recontagem, uma utilização das atas, uma viabilização e uma legitimação de alguma maneira nesse sentido. Vamos tentar jogar nosso olhar agora para um outro lado dessa questão. Quer dizer, evidentemente a ditadura está empregando todos os instrumentos à sua disposição de repressão, essa pretensa legalidade do Ministério Público Bolivariano. Isso não passa de uma fachada para ir lá e prender quem lhe, de alguma forma, importune, que é como o Maduro vê a oposição. Pronto, acabou. Não há indícios de que essa ditadura se disponha a sair de onde ela está. Vamos olhar para a oposição. Que opções a oposição teve até aqui e quais ela parece estar exercendo na sua forma de analisar, Lorival? Bem, a oposição, ela historicamente, nesses 25 anos, ela tem tentado diversas estratégias para tentar vencer esse regime, né? De fato, ela não participou das eleições em 17 e 18 por causa de todas as arbitrariedades, as manipulações que o regime cometeu. Então, não é porque ela não estivesse com vontade de participar de uma eleição democrática ou achasse que ela não tem condições de vencer. É porque não havia condições de ser declarada vencedora, né? Então, ela vai oscilando entre essas 2 tentativas. Dessa vez, ela reuniu a estratégia mais robusta que eu já vi. Eu acompanho a Venezuela desde o início do governo do Chávez, em 99, que foi montar realmente uma estrutura, né, sem precedentes, e eu diria sem precedentes em outros países também, que eu acompanhei situações como essa, de enfrentar uma autocracia, que Talvez a Ucrânia lá atrás. Quando? Antes ainda da invasão da Crimeia, quando a gente tem a primeira revolução deles. Ah, verdade. Houve essas revoluções. Talvez ali né? atrás. Na Geórgia também, essas revoluções, né? Que terminaram, como a gente sabe, né? Mas, de qualquer forma, muito robusta realmente pegar as leis que foram criadas pelo regime, né, e tentar usar essas leis para... Bom, então nós podemos assistir à apuração, né, dos votos, está escrito aqui na lei. Então, uma vez apurados os votos, as atas têm de ser transmitidas, né?
a oposição fez o que podia fazer, né, em termos de tentar constranger o regime a cumprir as próprias regras, sabendo que ele descumpriria, né, e esperando, em parte, que a comunidade internacional ajudasse a desmascarar. E aqui entra a ética da responsabilidade do governo Lula, né? Pela leitura que eu faço do Weber, a ética da responsabilidade, ela não entra em conflito com a ética em si dos valores, o que ela é apenas uma outra expressão de um mesmo propósito. Então, só que no caso da responsabilidade de Lula, ela remete desde o início desse regime e ele continua fiel a essa corresponsabilidade que ele tem nesse regime. E não se trata de ir para as redes sociais, dizer que está fazendo coisas, mas a agulha, ela andaria um pouquinho. Eu concordo que não seria determinante para o fim da ditadura, mas primeiro o Brasil estaria fazendo o que é certo, algo que não é desprezível, né? Fazer o que é certo não é desprezível. Mas, além disso, do ponto de vista do pragmatismo, da ética da responsabilidade, ele estaria assumindo a responsabilidade que cabe a um líder da região e, ao fazer isso, liderar uma frente de países democráticos da região que elevassem a pressão contra esse regime, que é um regime que viola consideravelmente e constantemente as leis humanitárias. É um regime que comete crimes constantes contra a humanidade. Então, ao expor tudo isso, é provável que o regime não cairia, até porque não estamos aqui discutindo nenhum tipo de ingerência nos assuntos internos da Venezuela, nenhum tipo de invasão. Mas o regime se fragilizaria e, talvez no médio, no longo prazo, aumentaria a chance de que ele um dia viesse a se dissolver, como aconteceu em outros processos de outros países. O que eu tenho certeza, eu e muitos analistas que conhecem a Venezuela, é que, da forma como o Brasil está agindo, é que nada vai acontecer e essa agulha vai ficar no mesmo lugar. Agora, Daniel e você estão me pedindo a palavra. Não, só queria colocar um dado, que o governo Bolsonaro fechou a embaixada e cortou relações com a Venezuela, isso em 2019, né? Ou seja, foi numa posição oposta do governo Lula e continuou tudo na mesma. Eu tenho uma dúvida genuína de qual caminho, como que faz? O que faz? Porque a gente ficou 4 anos sob um governo passado, com relações cortadas, sem embaixadores, sem representação diplomática de brasileiros, inclusive, que moram lá. Virou o governo, fomos para o outro lado, para o outro espectro, né? Tem uma outra postura, que a gente sabe, né? Histórica ali, de petismo com chavismo, e também uma postura que não nos traz horizonte algum. O Daniel me pediu a palavra. William, deixa eu tentar traduzir um pouco o que eu percebo, o que eu sinto conversando com as pessoas aqui em Brasília, do governo, do Palácio Planalto, no Itamaraty, ao longo dessa última semana e meia, aí, desde que teve as eleições na Venezuela. Por mais que tenha havido simpatia ideológica ao longo dos últimos 20 anos entre Lula e o chavismo, me parece que algum grau de perda de paciência com o regime Nicolás Maduro existe. As declarações de Lula têm sido infelizes, mas essas declarações não têm impedido a diplomacia profissional de atuar como ela entende que é o melhor caminho. Não vejo aqui uma conspiração entre 4 paredes numa sala fechada, de todo mundo aqui vibrando com uma ditadura de extrema esquerda de Nicolás Maduro. Não percebo isso genuinamente. E até um entendimento do governo, um autoentendimento, uma compreensão de si próprio, de que a agulha está se movendo um pouco porque o Brasil não reconheceu uma suposta vitória de Maduro nas eleições. Bom, só faltava essa também, porque a gente sabe que não houve. A questão é o seguinte, por que o Brasil não vai, então, e reconhece Edmundo Gonçalves? Por que não diz, olha, eu não vou reconhecer as atas entregues à Suprema Corte, eu não vou reconhecer nenhum processo da Suprema Corte? Por uma expressão que eu ouvi muito aqui, que é não queimar etapas. Maduro resolve, assim, não, tudo bem, eu vou entregar atas à Suprema Corte. Você tem 2 caminhos, você tem
um caminho de elogiar essa postura, ou você tem um caminho de dizer assim, não vale porque a Suprema Corte está cooptada. Você tem que ter uma auditoria externa, independente. Só que esse movimento agora, talvez, no cálculo da diplomacia brasileira, não vai surtir efeito. Então, o que você faz? Você não queima etapas. Eu acho que você entra nesse diálogo com o Maduro para atingir um ponto de chegada ali na frente. Você já teve a oportunidade de confrontar os seus interlocutores com a seguinte pergunta: vocês querem o quê? O objetivo são dois, não aumentar a repressão na Venezuela e não aumentar o caos político e social e ter o reconhecimento de um resultado real das eleições. É isso que se quer, afinal de contas. Como fazer isso, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu antecipei, ninguém sabe. Daniel, a gente vai para o intervalo, queria pedir a sua licença, a sua paciência, igualmente ao Lorival, ao Caio. E na volta, o medo de recessão nos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo inteiro. Até já.